Tudo bem, pessoal? Vamos então começar a nossa apostila do segundo bimestre de arte. Uma dica para vocês: pega uma folha, um caderno, né? Vão aí anotando as dúvidas, os questionamentos que forem aparecendo no decorrer da explicação, e aí depois vocês passam para mim, ou aqui mesmo no Classroom ou no grupo do WhatsApp, tá? E aí eu vou respondendo vocês conforme vocês vão me enviando. Bom, a nossa apostila vai tratar de alguns temas. Então, nós temos o primeiro tema, que é o realismo, é o vídeo de hoje. Também vamos ter a fotografia, o hiperrealismo e o surrealismo. Então, nós vamos falar sobre isso no decorrer desse bimestre. Vão ser vários vídeos, vai ser bem legal, tá? Uh, o realismo é o nosso primeiro tema e vai tratar da realidade. O hiperrealismo é mais do que real, tá? É como se fosse algo perfeito. Vocês vão ver cada foto de quadro, assim, impressionante. E o surreal, que vai além da realidade, tá? É algo como um sonho, uma imaginação. Vocês vão gostar bastante. Então vamos começar com o realismo, a nossa primeira matéria, ok? Então, o realismo na arte. Uma outra coisa. Vocês vão ver que eu estou usando slides, porém todo o meu conteúdo está na apostila de vocês. Então, vai seguindo aí os textos com a apostila, vai grifando aquilo que vocês acharem que é importante. Os textos que estão mencionados aí nos slides estão na apostila, então vão grifando, tá? Mas em nenhum momento eu fujo do assunto. Vocês vão ver que eu estou falando das mesmas coisas, de uma forma diferente, tá? Aproveitando essa tecnologia aí que a quarentena me permitiu usar, ok? Então vamos lá. Então, o realismo. Então, o realismo na arte, tá? Então, o realismo ele é do século XIX e muitos artistas, né, tentaram transmitir o que acontecia em seu tempo e lugar. Então, o realismo fala do que está vivendo, do que está acontecendo naquele momento, tá? Onde ele vive, onde ele está. Ele não vai falar nem do passado nem do futuro, ele vai falar do momento presente. E eles fizeram parte do movimento conhecido como realismo. Então, o realismo é um movimento artístico, ok? As características principais do realismo. Então, é objetividade. Eles não buscam imaginar, idealizar. Eles falam objetivamente. Então, é assim e é assim. Eu vi assim, eu senti assim, eu estou vivendo assim. Então, é o real, tá? É o agora. Eles rejeitam os temas, como o tema da mitologia, que era algo ah, espiritual, religioso, mas que eles não viveram de fato, eles não viam de fato, tá? A religiosidade, que também é algo que eles começam a questionar bastante, tá? E a história, eles não queriam mais falar do passado, eles queriam falar do presente, ok? A representação da realidade crua, tá? As coisas como elas de fato são, como elas são realmente, da forma que elas estão vendo, ok? A realidade imediata, então, a realidade que está acontecendo, sem ser uma realidade imaginada. Então, por exemplo, essa flor, uma flor, né? Essa flor ela é assim, assim, assim. As pétalas são com tal formato, a cor tem tal formato, e não imaginando, essa pétala poderia ser assim, se ela fosse assim, ela seria mais bonita. Não, é como ela realmente a descrição exata, ok? Eles também vão tratar um pouco de política, porque a França, principalmente na França, estava vivendo alguns períodos políticos intensos, então eles também retratam um pouco sobre a política, tá? E também sobre denúncia das desigualdades sociais. Então vocês vão perceber que os temas das obras tratam muito dos pobres, dos simples, dos humildes, tá? Sem mais falar sobre a burguesia, os ricos, sobre aqueles que tinham poder. O trabalho, né? Eles também vão falar bastante do trabalho físico, então o trabalho do campo, tá? E do cotidiano das pessoas simples. E esses se tornam os principais temas.
Então, aí nós temos um exemplo. Então, como exemplo, nós temos aí o trabalho no campo, né? Então, seria esse quadro representa o momento da oração. Então, lá no fundo, nós conseguimos ver uma igreja. Então, bem pequenininha, a gente consegue ver uma igreja. E aí seria o horário mais ou menos das 6 horas da tarde, que eles têm o hábito, antigamente, né, teria, né, tinha, né, o hábito da oração. Então, eles estavam trabalhando no campo e aí toca o sino às 6 da tarde, eles param para realizar uma oração. Então, é o trabalhador do campo, simples, e é o tema, acaba virando o tema principal da obra, tá? Então, o que era, não era muito realizado na época, né? E, desculpa, voltando, também temos aqui, deu uma travadinha aqui, temos aqui também o andarilho, né? Então, nós temos aí um andarilho se encontrando com alguns senhores na estrada, que também era um tema de pessoas simples, de pessoas comuns, ok? E aí nós vamos ver os artistas. Então nós vamos falar sobre dois artistas, tá? Que são muito característicos desse período. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. O homem europeu, diante da industrialização, aprende a utilizar o conhecimento científico e a técnica para interpretar e dominar a natureza. Então se convence de que precisa ser realista, inclusive em suas criações artísticas, deixando de lado as visões subjetivas. Então, deixando de lado aquilo que é imaginado, tá? Que é sonhado e emotivas da realidade. Então, que era o que acontecia no período anterior, ok? E agora nós vamos conhecer dois artistas, o Millet e o Colbert. Então vamos lá. Jean-François Millet, é esse cara aí, esse rapaz aí na foto, barbudinho, tá? É um francês, então Millet, nascido em 4 de outubro de 1814, na cidade de Gruchy, próximo a Greville, lá no noroeste da França, foi um pintor realista e um dos fundadores da escola de Barbizon na França rural. Então aí tem uma foto, né, uma fotografia dele onde a gente consegue perceber a característica daquela época, tá? É conhecido como um dos precursores do realismo pelas suas representações de trabalhadores rurais. Então sua obra foi uma resposta à estética romântica que foi ao período anterior, que idealizava muitas coisas, tá? De um gosto um tanto orientais e exóticos, tá? Que era o gosto dado no período anterior, e deu forma à realidade que o cercava, sobretudo as das classes trabalhadoras e pobres. Então, o Millet ele fica em uma transição. Ele não é romântico, ele é realista, porém ele não deixa sua obra chocar, vamos assim dizer, a sociedade tão grandiosamente como os próximos. Vamos conhecer aí uma obra dele. Tá travando, mas voltou. Então, aí nós temos as Respingadeiras, tá? Uma das obras mais icônicas, mais famosas do Millet. Então, são três mulheres trabalhadoras no campo. Na verdade, os trabalhadores, se vocês notarem, eles estão lá no fundo. Então, aí no fundo você vê a carroça, o feno, né, o milho sendo colocado nela, os outros trabalhadores carregando sacos. Então, ali era realmente, de fato, a produção, tá? Ali era a produção. Tem até o dono da produção observando a colheita, ok? Esse é o dono da produção e ele está observando o que os trabalhadores estão fazendo. Essas três mulheres, elas seriam como se fossem as catadoras de resto, vamos assim dizer. Então, elas estão pegando aquilo que ficou para trás para poder sustentar as suas famílias. Então, elas estão pegando a sobra do que não foi colhido pela produção, tá? Então, aqui a gente vê claramente elas catando milho. Então, grãos de milho, tá? Elas colocavam no avental junto com as palhas, junto com as espigas que elas conseguiam colher, porque era isso que ia alimentar a família delas.
tá? Então, essa obra do Millet fala bastante sobre essas trabalhadoras do campo, pobres trabalhadoras do campo, tá? Então, é um dos temas que o Millet mais trabalhou. O próximo que nós vamos ver é o Colbert. O Gustave Colbert, esse daí da foto, eu adoro essa foto, parece que ele tá com uma cara assim de espanto, meio maluco, né? É um autorretrato. Muito legal e que expressa realmente quem era ele, tá? Então ele foi um dos principais pintores do realismo, um dos mais ousados. Ele tornou-se líder da escola realista de pintura. Ele nasceu no dia 10 de junho de 1819, em Ornans, lá na França, e faleceu no dia 31 de dezembro de 1877, ok? Durante sua vida, Colbert permaneceu perto de sua origem rural, apesar de estudar em Paris. Então, ele estudou em Paris, ele teve conhecimento de arte, de pintura, conviveu com os artistas, mas ele preferiu permanecer onde ele vivia, no interior, e registrar aquilo que ele via, aquela realidade dele. E tem aí duas frases muito interessantes dele. Uma, ele fala assim: não posso pintar um anjo, pois eu nunca vi um. Então, como que eu vou pintar um anjo se eu nunca vi um anjo? Por isso, essa é a essência do realismo. Então, o realismo não pinta aquilo que ele não vê, aquilo que ele não, de concreto, de fato, tá? Ele não vivenciou, tá? E aí ele fala: faço pintura histórica sobre a vida real. Então, ele registra a vida naquele momento, o que estava acontecendo naquele momento. E hoje, em 2020, nós conseguimos dizer como era a vida daquelas pessoas, como era a roupa daquelas pessoas, os hábitos daquelas pessoas, observando essas obras, porque elas são muito características da época. Então a gente consegue afirmar que as pessoas eram daquele jeito, que as pessoas viviam daquele jeito, tá? E assim como Millet, Gobert também retrata as pessoas simples e pobres do campo. Vamos ver? Aí é um dos seus quadros também bem famoso, uma das suas obras mais famosas, que são Os Quebradores de Pedra. Lembrando, né, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas naquela época quem quebrava pedra eram os presidiários, tá? Porém aí são trabalhadores, eles estão retirando as pedras para abrir a estrada, para abrir o caminho, tá? E é um trabalho muito difícil. Imagina você ficar o dia inteiro ajoelhado quebrando pedra, tá? Então é bem complicado. E ele registra isso na obra dele de uma forma assim muito cuidadosa. Então ele coloca no canto da obra o único lugar que a gente consegue perceber o céu, então a luz, tá? Como se eles estivessem presos nessa cena. Essa dá a sensação que era o trabalho de todo dia, intenso e muito cansativo, tá? Então ele também registra duas coisas: o menino moço e o homem mais velho, dizendo que muitas pessoas que trabalhavam dessa forma trabalhavam a vida toda, começavam criança e terminavam a vida trabalhando dessa forma, que não mudava as coisas, tá? Então ele chama muita atenção para isso. Ele também mostra aí na obra as pedras e pouco ele mostra o rosto das pessoas, como se ele estivesse dizendo quanto esse trabalho era importante, tá? Para essas famílias. Era o que sustentava eles. Aí na obra ele dá a característica, né? Ele não dá a característica de rosto, de poder, de dinheiro, de luxo, e sim de trabalhador simples, humilde e que está trabalhando, vivenciando aquele momento do dia a dia. Então, essa obra chama muita atenção das pessoas, porque as pessoas da época não queriam colocar em sua parede da casa ou dentro de um museu ou de uma galeria quebradores de pedra. Mas o realismo vem para mudar isso, tá? Outra obra dele, também muito famosa, é o Enterro em Orniz. Então, era o enterro de um parente dele, tá? E essas pessoas que ele registra na obra são pessoas que realmente ele convive, pessoas que realmente convivem na cidade de Orniz, por exemplo. Tá? Então, esse quadro ele tem várias divisões.
Eu vou mostrar para vocês. O primeiro lado é o lado religioso. Então, são o clero, né? Aquelas pessoas que iam na época nos enterros para orar, para rezar, e é o único ponto da obra que tem, algo religioso, que aí é Jesus na cruz, que era o que eles levavam para os enterros para poder realizar como uma missa, uma pregação, tá? De despedida daquela pessoa. No centro do quadro, na parte superior, nós temos as pessoas que eram mais abastadas, assim, mais ricas, né? Ou mais poderosas que estavam ali no enterro. Então, a gente tem aí os juízes, as pessoas os oficiais que estavam presentes para registrar, né, para aquele momento e para se despedir também da pessoa que estava sendo velada, ok? E também temos no canto as mulheres, as viúvas, né? As mulheres que estavam ali se despedindo de um parente, de alguém importante. Tá? Então mostra o sofrimento, a dor daquele momento, da perda de um ente querido que partiu. Ok? Porém, a parte principal da tela, o que vem na frente de tudo, é o buraco. É onde vai ser enterrado o corpo. Então, isso choca muito a sociedade, isso choca muito as pessoas, porque ele deixa como evidência, como principal parte da obra, o buraco e o coveiro. Então, para a época, era algo assim realmente muito ousado, muito chocante, tá? De uma obra tão grande, porque essa obra tem em torno de 6 metros, o principal parte dela ser o coveiro e o buraco. E para deixar a obra bem mais realista, bem realmente dentro daquilo que ele estava vendo, que ele estava vivendo, ele registra um animal de caça, um cão, tá? Que fazia muito parte ali da região, dos hábitos, até mesmo da pessoa que faleceu, ok? Então essa obra é muito marcante para o período e que tem todas as características de uma obra realista. O povo, a fisionomia das pessoas de verdade que conviveram com ele, a característica também de dar ênfase à realidade, então ao enterro, ao buraco onde o corpo vai ser enterrado, né? E as coisas que aconteciam realmente no período, as coisas reais do período, ok? Uh, Agora eu vou deixar para vocês aí uma atividade e o nome da nossa atividade é o que tem para hoje. É o que tem para hoje, né? Então hoje, o que nós vamos fazer hoje, tá? Então vamos lá. Vimos que os artistas realistas retratavam a realidade vivida por eles, o presente, o hoje, ok? Então agora é a sua vez de desenhar algo que represente os dias de hoje. Então aí tem as orientações. Anota direitinho isso, tá? É importante. Então você vai fazer um desenho em uma sulfite ou em outro papel que você tenha. Não sei se você tem condições de estar aí com uma sulfite, às vezes você só está com o caderno, as folhas do caderno, não tem problema. Faz onde você tiver condições de fazer, ok? O que está disponível aí na sua casa. Você vai desenhar algo que represente os dias de hoje para você. Então não é para sua mãe, não é para o seu irmão, não é para o seu pai, é para você. A gente está passando por milhares de coisas hoje. Hoje sua realidade é estar em casa. Então, desenha a sua realidade de hoje. O que você representaria, tá? Lembre-se que tem que ser algo que você tenha vivido ou presenciado. Então, você não pode fazer nada imaginado ou idealizado. É a realidade, ok? Se desejar, você pode colorir. Se você achar que fica melhor só com o traço do lápis, também não tem problema, tá? Depois que você terminar, você vai tirar uma foto do seu desenho e vai postar para mim aqui no Classroom, aonde vai estar escrito atividade 1 de arte, ok? E aí eu vou poder dar nota na sua atividade. Espero de verdade que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Não está sendo fácil gravar esses vídeos, é um pouco complicado, ainda estou pegando o jeito, mas eu estou dando o meu melhor para a gente poder passar por essa juntos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.